Historicamente, na história de medicina, nos 300, 400 anos que a gente conhece a medicina do jeito que a gente conhece hoje, ela era feita por figuras elegantes, veementes, eloquentes, frequentemente muito vaidosas, que definiam as condições e as condutas dos pacientes baseados essencialmente na sua experiência. E essas figuras, elas tinham por característica que elas estavam sempre, semanalmente pelo menos, elas estavam sempre acompanhadas de acadêmicos, assistentes, auxiliares. Vinham as rondas durante a semana para definir qual que era a conduta daquele paciente. E a última palavra era sempre dessa figura, que era essa figura respeitável, quem era atribuído, ou pelo menos pensava-se que tinha um grande conhecimento médico, uma grande experiência médica. Algumas pessoas a gente começou a ter literatura suficiente, a literatura foi crescente, a literatura começou a ser exponencial, e algumas pessoas começaram a ficar incomodadas com o fato daquelas rondas, com o fato da discussão clínica ser feita principalmente sobre a autoridade e quase que nenhuma evidência. Duas dessas pessoas, elas estavam geograficamente em locais completamente distintos, uma no Canadá, outra na Inglaterra. Elas criaram ferramentas e condições para a gente hoje em dia ter medicina baseada em evidências que a gente tem. A primeira delas foi o Gordon Guyatt. O Gordon Guyatt é um médico canadense que em 1990 ele escreveu pela primeira vez um texto contando sobre a medicina científica e falando que a medicina deveria ser muito mais científica do que ela costumava ser. Esse é uma das pessoas que relatava lá já desde o início dos anos 60 que sentia um incômodo pelo uso muito mais da figura de autoridade do que da figura que de fato buscava evidência. E ele, assim que ele pôde, lá na década de 90 ainda, ele foi diretor da McMaster, da Universidade de McMaster, da Faculdade de Medicina, e ele trocou o sistema de ensino de lá para uma medicina baseada em evidências. Ele teve duras críticas, assim que ele escreveu sobre medicina muito mais científica. Era acusado de ser uma pessoa que vinha de área básica e que estava querendo mudar a medicina para alguma coisa que a gente não sabia exatamente o que era e que tinha muito menos emoção, contato humano. Isso fez com que eles rapidamente mudassem o nome para medicina baseada em evidências e se aproximassem muito mais do humanismo, né, trazendo aí para a medicina baseada em evidências essas características que a gente tem hoje em dia. A outra pessoa é o Ian Chalmers. Hoje em dia é o Sir Ian Chalmers. Ele criou o que hoje em dia a gente chama de Cochrane Collaboration Group, né, dando origem aí a um grande database que até hoje dá subsídio para a gente fazer boas escolhas e uma boa tomada de decisão. Desde os primórdios, desde o início da medicina baseada em evidências, ela foi feita e ela foi realizada para a gente trabalhar com eficiência na busca da literatura, na condução do nosso paciente. E essa medicina baseada em evidências, ela é baseada hoje em dia em 3 fatores importantes. Ela conta com a experiência e com o saber médico, né? É importante ter conhecimento como background. É muito difícil um paciente, diante mesmo de um database muito bom, ele conseguir chegar à melhor conduta para aquele paciente. Ela conta também com boas fontes e boas perguntas. É quase que impossível achar boa literatura se a gente não tiver boas perguntas ou se a gente não tiver uma boa fonte. Se a gente fizer uma boa pergunta numa boa fonte, a gente não vai chegar a uma vastidão de informação sem quase que nenhum eficiência em definir uma conduta. E necessariamente a gente tem que ter respeito e valorizar qual que é a opinião e qual que são os valores tanto da família quanto do paciente.
Essa medicina baseada em evidências, a gente usa muito esse termo, mas a gente esquece que ela foi feita sobre 2 princípios muito importantes, né? O primeiro deles é a hierarquia de evidência, né? A medicina baseada em evidências, ela hierarquiza a evidência, mas ela considera absolutamente toda a evidência, ela não despreza a evidência, né? E algumas vezes a gente fala da medicina baseada em evidências como se tivesse alguma evidência que não devesse ser considerada. Isso não é um princípio de medicina baseada em evidências. Evidência nunca é base para a gente fazer uma decisão clínica. A gente tem sempre que basear qual que é a experiência do local, né? Nas decisões cirúrgicas, por exemplo, isso acontece muito, né? Às vezes as pessoas perguntam, olha, é melhor com videolaparoscopia ou sem videolaparoscopia? Aí a gente pergunta, olha, depende, qual que é a experiência de quem está te operando, né? Então, a gente tem que balizar com qual que é a experiência, a gente tem que relativizar a evidência de acordo com o contexto que a gente está e criar a melhor opção para o nosso paciente. Dessa forma, é o que a gente deixa de resumo e de conceito de que a gente pode aceitar enquanto medicina baseada em evidência, sempre que a gente for fazer o uso explícito da melhor evidência disponível na tomada de decisão médica no cuidado do nosso indivíduo. Na próxima aula, a gente vai trabalhar como que a gente usa a literatura para promover o melhor cuidado do paciente, passando por cada um dos passos, desde a identificação do problema até a aplicação no cuidado do nosso paciente. Até mais!